Bem-vinda, deputada federal Fernanda Melchiona, tudo bem? Oi, Dri, tudo bom, querida? Oi, Renato. Oi, Carlito. Prazer estar aqui com vocês na Fórum. Prazer é nosso. Vamos começar falando até disso. O Rovai estava falando desse vídeo do Felca, que, né, repercutiu muito e chegou aí até o Congresso. Agora, como que está essa discussão? A gente vai conseguir aí ter finalmente agora uma aprovação de alguma lei, algum projeto de lei que proteja as crianças nas redes? Olha, Adri, eu acho que a luta precisa seguir, porque o Hugo Mota poderia ter pautado a votação do regime de urgência do PL do Alessandro Vieira, ontem mesmo, né? E vocês sabem, eu ideologicamente sou bem diferente do Alessandro Vieira, mas o projeto dele poderia ser um grande guarda-chuva, porque tem mecanismos importantes, né, contra a monetização, de proteção de crianças e adolescentes, e temas que ajudam nesse debate público. E aí depois tem projetos das mais variadas matizes, tem um que Sami apresentou, eu mesmo apresentei projetos, Talíria apresentou, tem mais de 30 projetos. Mas eles tiraram fazer uma comissão geral semana que vem para debater e um grupo de trabalho para discutir. A gente já está vendo os bolsonaristas chantagearem de que não vão aceitar censura, entre aspas, e quando a gente fala, né, em defender crianças e adolescentes, significa responsabilizar as plataformas minimamente, ou como responsabilidade solidária, ou como mecanismos de controle, ou como banimento de monetização de determinados tipos de conteúdo, tem vários mecanismos que poderiam ajudar a proteção de crianças e adolescentes nas redes. Só que quando os bolsonaristas falam isso, eles estão dizendo que não vão querer que se enfrente os interesses das grandes big techs. Bom, o vídeo do Felca gerou grande repercussão. Eu acho que a gente tem que seguir lutando na esteira da repercussão do vídeo do Felca e das denúncias que ele trouxe para que esse tema seja efetivamente enfrentado. Mas eu tinha expectativa de que o regime de urgência, pelo menos, fosse votado ontem, e mais uma vez, né, o lobby das big techs e do bolsonarismo, na minha opinião, adiaram essa votação no regime de urgência e empurra tudo para um GT, né? Aí fica no GT, faz o debate, e aí sai da pauta, né? Daqui a 2 semanas se esquece a denúncia do Felca, e aí, infelizmente, não se aproveita o momento para aprovar leis que, de fato, possam proteger as crianças e adolescentes em ambiente virtual. Por isso, é importante seguir a luta, né? Pois é, né? O do Alessandro Vieira já estava aprovado no Senado, já poderia ter, né, sido colocado em votação, né? Carlito, Rovai, tem perguntas? Olha, em relação à questão aí das na interrupção dos bolsonaristas querendo interromper os trabalhos, esqueci o nome. Motim. Não é motim, tem. Bom, enfim, o nome obstrução. Técnico. Obstrução, oh meu Deus. Da obstrução dos bolsonaristas. Como é que está o Hugo Mota, deputada? Porque o Hugo Mota está parecendo aquele pêndulo de relógio, né, que fica do lado para o outro, assim. Às vezes eu não consigo. Não, a gente vai punir, mas não vai ser agora. Aí a gente decidiu agora. Não, mas deixa para depois. Porra, velho. Há uma estratégia por trás disso, Fernanda? Eu acho, Renato, que ele poderia de ofício ter feito a suspensão dos mandatos dos parlamentares, né? A mesa criou lá atrás uma prerrogativa de que o presidente faz a suspensão e o Conselho de Ética tem 3 dias para aceitar ou não o pedido da mesa. Lá atrás, inclusive, isso é muito temerário, porque dá plenos poderes para o presidente, mas isso mostra a postura titubeante, né, do próprio Hugo Mota, que teria um instrumento mais célere para dar uma resposta logo depois da obstrução, e eu acho que é mais do que obstrução, né, porque a obstrução é tu falar em determinados projetos, é tu, né, atrapalhar a pauta proposta com intervenções, com requerimentos de adiamento. Eles
de fato, sentaram na mesa, sequestraram ali a mesa da Câmara do Senado e durante 40 horas não permitiram que os trabalhos fossem instalados. Eu confesso para ti que eu não critico o método, porque se for para proteger direitos de trabalhador, eu sento na mesa também. A Erundina já sentou lá na época do governo golpista do Temer, e eu acho que é isso mesmo, Eduardo Cunha. Agora, eu critico o conteúdo, porque ocupar plenário de Câmara e do Senado para defender direito de golpe, pelo amor de Deus, entendeu? A gente batalhou para ter Constituição Federal para defender liberdades democráticas. O que eles querem é a possibilidade de se auto-organizar para seguir tentando dar golpe no Brasil. E por isso precisam ser suspensos, e por isso precisam responder, né, perante a sociedade e aos colegiados da Câmara. Eu acho que o Hugo Mota está titubeante. Como tu diz, eu concordei, parece um pêndulo. Aí ele manda para a corregedoria, que tinha 48 horas para analisar, o corregedor pede 45 dias, porque é um assunto muito complexo. Bom, foi internacionalmente visto, o que tem de complexo? Eles sentaram na mesa e disseram que não ia sair até pautar a anistia para os golpistas. Ponto, tá lá, 40 horas. Não tem complexo, tem a ver com uma resposta institucional, porque eu acho que ele se apequenou ali diante da gravidade da situação, deixou as negociações no comando do Lira e do Cunha, ao que a imprensa falou, né? E essas negociações foram de foro privilegiado, que junta a fome com a vontade de comer, né? Do centrão e da extrema-direita, a outras matérias que nós conhecemos. E dois, depois, quando tenta tomar uma ação contra o motim bolsonarista, faz por essa via intermediária que mostra uma postura, no mínimo, titubeante. Eu acho que a gente tem que seguir a pressão para que haja alguma responsabilização. Se entrou no Conselho de Ética, né, com relação a vários dos bolsonaristas que comandaram um motim, e a gente tem que seguir exigindo que tenha responsabilização dos golpistas, que, na verdade, obstruem o trabalho da Câmara para defender direito a dar golpe de Estado. Isso que é inaceitável, né? Isso que é inaceitável. E, claro, atacar a própria soberania brasileira, porque isso é uma correia de transmissão dos interesses estadunidenses no Brasil, né? Como há muito tempo a gente não via, né? Uma corrente política e ideológica de pensamento que faz passeata com bandeira dos Estados Unidos e reivindica o governo dos Estados Unidos contra os interesses do povo brasileiro, como a gente está vendo agora no tarifaço. Eu acho, inclusive, deputado... Perdão, Rovai. Só para encerrar esse capítulo aí, a questão do Glauber está em que pé, deputada? Porque eu com medo que eles queiram misturar tudo. Será que é possível? Olha, Renato, é bem como tu diz, né? Embora não tenha nenhuma similaridade, nenhuma lógica, eles sempre vão para essa linha dos dois ladismos, como se nós estivéssemos debatendo dois ladismos. Uma corrente neofascista que quer dar golpe, e, bom, um parlamentar combativo que tem como posto de mando a defesa dos interesses dos trabalhadores e que reagiu a uma provocação do MBL, né? Então, é óbvio que esse risco sempre existe. O processo do Glauber já foi votado no Conselho de Ética, lamentavelmente, né, naquele parecer patético do deputado relator, depois foi referendado na CCJ e pode ir a plenário a qualquer momento. O presidente não botou na pauta, né? O acordo, logo depois da greve de fome, foi que em 2 meses eles não pautariam de jeito nenhum. Mas, e não pautaram, né? Isso venceu dia 1º de julho, mas esse prazo já passou. E o meu receio é sempre o mesmo teu, de que eles queiram dar uma de dois ladismos. E temos que votar a cassação da Zambelli, então vamos botar o do Glauber. Coisas assim que são absurdas, mas que infelizmente a gente ouve nos burburinhos e tem a ver com uma política permanente que é contra, né? A esquerda socialista, os trabalhadores, e aí tem a extrema-direita que ideologicamente, obviamente, ataca as forças de esquerda, porque a extrema-direita historicamente ataca sindicatos, movimentos sociais, partidos de esquerda, tem uma estratégia clara, né, de restrição às liberdades democráticas, e o Centrão e os partidos do regime que não gostam da nossa postura combativa que defende os direitos dos trabalhadores. Obrigada. Carlito. Então, acho que a complexidade, deputada, está em tentar explicar como é que uma deputada de 1,49 m, de 1,60 m, 49 quilos, conseguiu derrubar um hétero alfa, né, como Nicolas Ferreira, com a testosterona lá em cima. Eu acho que eles estão tentando encontrar a explicação nisso aí. Mas, brincadeiras à parte, eu queria que se você puder me colocar na tela cheia aí, Dri, para eu lembrar para o público aqui, pedir para a deputada comentar também, contra o que o PL é contra. Vamos lá, lembra aqui, o PL é contra tudo isso aqui que a gente está vendo. O PL é contra a isenção de imposto de renda até R$5.000,
PL é contra zerar imposto de renda da cesta básica, PL é contra o aumento do salário mínimo anualmente, acima, inclusive, do valor da inflação, PL é contra o fim da escala 6x1, e agora, deputado, eles também preencheram esse último critério. Eles também são contra a punição de corruptos. Porque na análise do PL, por exemplo, é mais importante discutir o fim da prerrogativa especial de função do que punição para abusadores de menores. Tanto que o pastor Sóstenes Cavalcante deixou claro, se não pautar a PEC da impunidade, a gente vai obstruir a votação no Congresso, e aí pouco importa se o Felca divulgou que tem adulto abusando de menor ou mexendo com menor na internet. O que importa para a gente é aprovar a PEC da impunidade. Você acha que essa lista que a gente colocou aqui do lado está contemplando tudo aquilo que o PL representa ou faltou alguma coisa que a gente precisa dizer para o público também? Tá no mudo, Fernanda. Não, eu apanhei aqui do telefone. Eu acho que essa lista é obviamente verdadeira e certamente faltam coisas, porque eles são a favor de tudo que é para proteger grandes capitalistas internacionais e nacionais, e são contra tudo que é a favor do povo, tudo que se possa imaginar. Claro, tem matérias que socialmente é muito difícil eles pautarem, mas tu pega, tem vários bolsonaristas que votaram contra a igualdade salarial entre homens e mulheres, só para agregar na lista, depois fizeram projetos de lei para tentar revogar, tudo que protege banqueiros e grandes empresários, são contra a taxação das grandes fortunas, são contra o fim da escala 6x1 que vocês botaram ali, são a favor dos corruptos, porque esse negócio do foro privilegiado que eles estão tramando, junto à fome com a vontade de comer. Olha, eu sempre fui muito crítica ao foro privilegiado, usado lá atrás no sentido de garantir uma impunidade parlamentar para os partidos do regime, que iam para as investigações e ficavam 500 mil anos. Mas agora eles querem revogar o foro privilegiado para que os inquéritos que tratam da corrupção das emendas do orçamento secreto, que são 80, não tramitem no Supremo Tribunal Federal. E querem revogar o foro privilegiado para ter um argumento para dizer que está suspenso o julgamento do Bolsonaro. Claro que nós sabemos de que, mesmo que eles votem isso, bom, o julgamento já está em andamento, teria que concluir, mas eles vão criar uma narrativa para a base deles que vai retroalimentando uma extrema-direita que mostra uma resiliência, porque tem força no tecido social, não o suficiente para alterar a correlação de força, não são majoritários, é verdade, mas ao mesmo tempo não são insignificantes. Então, quando eles vão mostrando que estão ganhando posse, as passeatas deles podem ir crescendo, né, para seguir fazendo uma lógica de enfrentamento com o Supremo e de, bom, tentar salvar o Bolsonaro e fortalecer essa narrativa de ditadura, né? Que é um negócio escandaloso, né? Os caras que querem uma ditadura, que defenderam uma ditadura de 21 anos, que tentaram dar um golpe, dizem que o Brasil vive uma ditadura, quando, na verdade, as instituições estão funcionando para garantir que justiça de transição, pelo menos no caso do 8 de janeiro, seja feita. Então, enfim, teria que olhar bem a lista, mas teria várias coisas a agregar em várias matérias que se tramitaram aqui na Câmara e que o PL e a extrema-direita são sempre contra, né? Ou algumas que eles têm que, no final, tirar a contrariedade porque queima muito filme. Eu me lembro, por exemplo, quando votou o incremento no Bolsa Família, a promessa do Lula de incrementar em R$150 para cada filho, eles obstruíram. Aí, na hora da votação do mérito, eles tiraram a obstrução para o PL não ficar socialmente como que votaram contra o Bolsa Família. Mas o que eles queriam, né? Porque é uma pauta tão popular, que tem tanto apoio, que eles têm medo. Por isso que eu fico indignada, sabe, Carlito, com as políticas de austeridade. Porque a gente sabe que a burguesia brasileira pressiona o Lula para fazer mais austeridade. Por isso eles querem um presidente para chamar de seu. O Bolsonaro é mais austeridade sem liberdades democráticas. Tem uns que querem só mais austeridade com um pouquinho de liberdades democráticas, mas não precisa muito, senão eles botam, né, a tropa de choque, etc, mas querem um candidato para chamar de seu. E o governo segue com a lógica do arcabouço para não romper com essas frações burguesas, não faz o ajuste como a burguesia queria, mas também não consegue dar entregas suficientes para melhorar significativamente a vida do povo, comparado, inclusive, com os governos Lula. Não estou nem falando comparado com o programa socialista, né? Porque o arcabouço fiscal limita muito a capacidade de investimento do governo. Se o governo Lula, em 1 e 2, criou muita universidade, criou o Instituto Federal, agora tu tem uma limitação orçamentária grande.
né? Tem a criação de IFs previstas, o que é muito importante, mas não se consegue dar aumento real no Bolsa Família, que seria importante, com alto preço dos alimentos. Bom, a própria atualização da tabela do imposto de renda está sofrendo boicote do Centrão aqui, e nós estamos na linha de frente junto com o governo para tentar aprovar. Enfim, tem várias matérias que poderiam a gente trazer, mas acho que isso tem um impacto muito grande, assim, né? O governo acerta quando enfrenta o Congresso na crise do IOF. Eu acho que foi uma importante medida do governo Lula de desnudar o caráter de classe do Congresso e mostrar para o povo também as dificuldades nesse momento, porque também não é simples. É um momento de mais dificuldade, mais complexidade da luta política no país, né? Tu tem uma fração organizada da extrema-direita com o peso que tem o bolsonarismo e o Trump presidente, que ataca o Brasil de uma maneira descarada, né? Como tem acontecido nos últimos dias, meses, né? Fernanda, e você apresentou um projeto do PL da soberania financeira. Eu queria que você explicasse, né, que prevê aí que a lei Magnitsky, que foi usada contra o ministro Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos, ele não tem efeito no Brasil. Como que vai funcionar? Qual que é a proposta desse PL? Olha, Adri, eu queria que meu projeto fosse desnecessário, para ser bem honesta para ti. Eu tenho 2 projetos de soberania financeira, mas esse, da Lei Magnitsky, o que acontece? Eu vi, há umas 2 semanas atrás, uma entrevista com o presidente do Bradesco, dizendo que decisão judicial não se discute, se cumpre. Ou seja, disposto a aplicar em território brasileiro uma lei estadunidense. Eu achei aquilo de um escândalo sem tamanho. Sem tamanho. O que o projeto faz, então? Cria multas pesadas. O cara que não quiser defender a soberania nacional vai pagar caro, porque os bancos privados que atuam no Brasil têm que responder a lei brasileira, não a lei estadunidense. Ponto. Simples assim. Então vai custar caro para o cara querer seguir sendo um lambe-botas do capital financeiro estadunidense ou mesmo do governo da extrema-direita. Para os bancos privados, para os bancos públicos também, claro, mas eu duvido que a Caixa e o Banco do Brasil façam essa leitura. Mas eu fiquei estarrecida com a fala do presidente do Bradesco, por isso eu apresentei esse projeto e se torna muito necessário. O PT entrou com uma representação no Supremo, é importante também, porque a gente não pode simplesmente naturalizar o cara presidente de um banco que atua no Brasil e que cumprir a lei estadunidense. E o segundo, que também é um projeto de soberania financeira e tecnológica, que eu acho muito importante. Vocês sabem que tem a lei de reciprocidade no Brasil. Naquele caso do Carrefour, o governo fez uma lei de reciprocidade que permite ao governo Lula taxar, sem passar pela Câmara dos Deputados, países que agridam a soberania brasileira, é o caso dos Estados Unidos, né? O que eu acho? Eu acho, deixa eu só ver aqui se é alguma votação, eu acho que os instrumentos são adequados, são bons os que tem na lei. Acho que o governo poderia tarifar e duplicar a aposta, como fez a China, como fizeram outros países para enfrentar o imperialismo estadunidense. Bom, tem todo um debate se sobretaxar alguns produtos não poderia aumentar a inflação para dentro, né? E eu acho que tem várias coisas que poderiam ser feitas, tipo quebrar patente de medicamento, baratearia medicamento, e ajudaria o povo brasileiro e vamos para cima deles. Mas tá, tirando, abstraindo, né, como eu acho que se poderia enfrentar com muita força o imperialismo estadunidense, eu criei, num outro PL, a possibilidade do governo retalhar também em tributação sobre operações financeiras, sobre o IOF e o CID, ou seja, remessa de lucro ao estrangeiro. Hoje a lei de reciprocidade não permite. E a gente sabe que tem muitos especuladores que pegam empréstimo nos Estados Unidos a 4%, ou a juro negativo, às vezes, e compram um título da dívida aqui e pegam esse dinheiro e levam. Então o governo poderia retalhar aí o capital financeiro, que aí não tem impacto para a inflação. E aí alguém pode dizer dos capitalistas, né, dos economistas burgueses, mas aí pode ter uma evasão de divisas. Mas nós estamos 10ª economia do mundo, né? Também não é tão simples tirar isso, porque senão a gente tem sido muita vira-lata, né, em relação ao nosso próprio poder, né, na geopolítica mundial. Vamos excluir o Brasil do sistema SWIFT. Bom, vai empurrar para o colo da China, que já tem modelo alternativo. E, né,
Eu duvido, por razões não nobres, porque tem muito capital estadunidense, capital europeu no Brasil em operações financeiras especulativas. Duvido que saíssem do sistema internacional e que retalhassem o Brasil dessa maneira. Mas esse PL, para mim, também é bem importante, porque eu acho que dá mais poderes ao governo Lula para poder enfrentar retaliações e enfrentar ataques à soberania e retalhar na mesma medida. Sobre a CEA, pessoal que está lembrando aqui, a fala do Pedro Serrano, que esteve aqui ontem, e ele falava que, e também defende que o Bradesco não tem que seguir lei dos Estados Unidos, e quem tem que judicializar são os bancos, tem que garantir o atendimento, né, o acesso ao Moraes, e eles que têm que entrar com ação nos Estados Unidos, não o ministro que tem que se rebaixar, né, Rovai, se me ajuda aqui a lembrar, mas o Pedro Serrano fez essa defesa aqui ontem, que o banco tem que cumprir, quem tem que se alguém tiver que recorrer na justiça dos Estados Unidos, é o banco que tem dinheiro, tem lucro, tem condição de fazer isso, né? Não, o Pedro propõe uma intervenção no Bradesco se o Bradesco vier a fazer aquilo que ameaçou, né, que levou a deputada federal Fernanda Melchiani, inclusive, fazer esse projeto de lei, que é uma entrevista do Valor. Na hora que eu vi a entrevista, eu fiquei assustado. Eu falei, na hora, falei ao vivo, que lembra-se dele? Falei, olha, isso depois foi repercutir depois. É uma coisa bizarra, absurda. Exatamente. Eu sei que a Fernanda... Eu concordo, viu, Renato e Idri, eu concordo. O problema é que a gente poderia peticionar no Supremo, e está correto, eu sei que o PT fez, e é bom que faça, mas aí tudo vai para lá. Então eu resolvi apresentar o projeto para fazer o debate público. O projeto é claro, não é que o banco não tem que cumprir. Não é, porque se não tem que cumprir, porque tu fez. Não, é criando multa pesada. Se o cara diz isso, vai pagar, é caro, é reafirmando aquilo que eu já tenho compreensão. E eu concordo muito contigo, viu, Renato? Quando eu vi a entrevista, eu disse, mas o que é isso? Mas o que é isso? Né? E aí alguns podem dizer, não, porque eles têm medo de ser retalhados nos Estados Unidos. Tô nem aí pro medo dos banqueiros. Tô nem aí, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quer operar e quer ganhar dinheiro no Brasil, tem que seguir as leis do Brasil. Ponto. E aí, é isso aí. Bom, o pessoal fala assim, mas tu quer quebrar a patente da indústria farmacêutica no Brasil? Tu é muito radical. Bom, o Brizola estatizou a Light por $1, entendeu? Na luta política, a gente tem que ter altivez para enfrentar os imperialistas estadunidenses. Então, se a intervenção que o Pedro Serrano falou, eu já gostei da ideia também, já vou incorporar, tem que ver como é que está no projeto, mas eu sei que a gente bota muito assim, pesada, descumprir a lei do Brasil vai custar caro para banco privado. Muito bem. E vamos que combinar que, sobre a questão dos medicamentos, alguém muito menos radical, né, um ex-senador chamado José Serra, que virou ministro, fez os genéricos, né? Exatamente, Renato. Então, sabe, é claro, a burguesia brasileira também está sempre pressionando o governo para ceder mais, né? Tem alguns veículos de imprensa que queriam que o Lula ligasse para o Trump. O que o Lula vai dizer para o Trump? Tá certo o Lula em não se humilhar, eu acho que o Lula reagiu altivo na hora do tarifaço e tal, mas aí eles ficam, eu sei porque eu dou entrevista, eles dizem, mas tu não acha que então que o governo está errando em não negociar, mas o governo está negociando até agora. Eu acho que já teria mecanismos para retalhar. Eu não concordo. Inclusive, não aceito negociar terras raras, né? Como o imperialismo estadunidense está querendo olhar as nossas riquezas naturais. Mas o governo tem tentado. Agora tem uma muralha lá com os interesses imperialistas que, mais do que econômicos, tem uma carga ideológica pesada, né? Que é para tentar salvar o criminoso da cadeia, porque aqui a gente está fazendo o que os Estados Unidos não fez em relação ao julgamento do Capitólio, e que bom que está fazendo, né, que a gente pode passar essa história limpo para garantir que não tenha novas tentativas golpistas né, na história recente do nosso país, no futuro próximo. Então, também acho. Alguém bem menos radical fez o genérico, tem que quebrar a patente. Vai ter inflação, ao contrário, vai baratear medicamentos, vai poder produzir muita coisa no Brasil. Porque, claro, alguns podem dizer, né, Renato, se tu aplica 50% sobre determinados produtos, vai encarecer o telefone, sei lá. Eu acho que é discutível, se poderia olhar a lista e aplicar 50% em vários produtos para retalhar os Estados Unidos. Mas tem outras coisas que poderiam ser feitas imediatamente, que a repercussão no mercado interno seria positiva.
Então, deixa eu só fazer um comentário rapidinho, Dri, porque a deputada comentou uma coisa importante dessa ligação do Trump, né? Há um mês atrás, o Daniel Souza, que é comentarista de economia lá na Globo News, disse que o Lula, ainda antes do tarifaço, quando estava tendo sua ameaça, que o Lula deveria adotar a postura do Narendra Modi, que deveria ligar para o Trump, ir lá visitar o Trump, porque olha como é que a relação da Índia com os Estados Unidos estava boa. Eu queria que ele comentasse agora, porque mesmo fazendo tudo aquilo que ele disse que o Lula deveria fazer, o Trump foi lá e taxou também a Índia e não está nem aí. Então, assim, eles querem que o Lula passe o que passou recentemente a primeira-ministra, se não me engano, da Suíça, ou foi da Suécia, que foi lá tentar revogar as taxações e nem foi recebida. Ou quer que aconteça o que aconteceu com o Zelensky, para no final o Trump falar, tá vendo? Tenho certeza que esse corte vai ficar ótimo na TV. Ou as pessoas não lembram que ele falou isso no final daquela cena com o Zelensky. Né? Então, é claro. Aí por quê? Não, e se eles estão muito, então pega o exemplo da China. Dobrou a aposta, Xi Jinping dobrou a aposta, e os Estados Unidos dobrou a aposta, eles dobraram a aposta de novo. Agora está 90 dias sem entrar em vigor, porque é problema. Vários dos insumos vêm na China, como é que eles vão poder aplicar? Claro, eles são mais dependentes da balança comercial da China do que são do Brasil, mas de qualquer maneira é uma balança superavitária para os Estados Unidos também. E eu até me surpreendi dizendo para vocês, eles terem mantido o tarifaço sobre a carne e sobre o café, porque vai encarecer lá, não vai encarecer nos Estados Unidos, não é? Enfim. Mas são temas que, aliás, já dizem que o tarifaço tem gerado muita inflação interna e desemprego aumentando nos Estados Unidos. Aliás, a gente tem que apostar também que a classe trabalhadora estadunidense se levante, né? A gente é contra o império americano, mas a gente sabe que a luta dos trabalhadores é internacional e tem um movimento muito potente de trabalhadores e trabalhadoras, tem, né, esquerda antifascista nos Estados Unidos, teve um reascenso da luta dos negros e negras a partir do George Floyd, tem, né, luta também dentro do coração do império, né, estadunidense. Que bom que se desenvolva, né, muito importante. A nossa companheira Mariana Riscalho, inclusive, estava agora, e acho que a presidenta também, Paula Corradi, foram no encontro do DSA, lá nos Estados Unidos, que é um partido de esquerda, enfim. E é isso, a gente precisa apostar também que a luta cresça nos Estados Unidos para a gente derrotar o Trump, né, também é desafio nosso, ajudar a luta política internacionalmente para derrotar o Trump. Exatamente. Olha só, queria ler aqui o superchat do Olair Severo de Oliveira, que diz: bom dia, camaradas, em especial a nossa deputada, a melhor da Câmara, apoiemos com coragem o projeto dela contra a lei Magnitsky. Obrigado, Olair. Olair, que é de Porto Alegre também, né, Olair? É um querido amigo, ele é suspeito, Olair, beijo para ti, abraço, meu camarada. Ele é um querido amigo, de esquerda há muitos anos, como nós. E está sempre aqui na comunidade. E nos encontrou pessoalmente quando estivemos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por ocasião de receber o prêmio do IBEST pela Fórum. E fomos depois tomar um café da manhã com o Olair e outras pessoas da comunidade Fórum. Grande Olair. Exatamente. Vamos liberar a Fernanda. A Fernanda está, coitada, ela é titular da CCJ, veio aqui para só prestigiar a Fórum. Obrigado, Fernanda. Mas com certeza, um convite de vocês é uma convocação para mim, uma convocação no bom sentido, né? De estar em casa debatendo com os camaradas e refletindo sobre a luta política no país. Beijo grande, Renato, Dri, Carlito. Até a próxima. Tchau, Até, Fernanda. bom Tudo trabalho de bom. aí. Bom trabalho. Abração.